Então, queria apresentar Eduardo Visconti, que é professor da Universidade Federal, ele é professor do curso de guitarra e ele é professor também do mestrado lá da Federal. Eu acho que ele, melhor do que qualquer um, vai falar um pouco sobre isso. Quero dizer que o professor César Berton, que é professor também de guitarra lá do Instituto Federal de Pernambuco, de Belo Jardim, e ele está fazendo cooperação técnica aqui na reitoria, ele vai estar como mediador juntamente comigo, que eu vou estar mais na parte técnica aqui, focando em habilitar os microfones, e eu vou tentar falar pouco para não ser chato aí. E meu nome é Maurício César, sou professor lá de Belo Jardim também, professor de piano. Tá joia? Então, tá bem na hora, Edu, queria que você metesse bronca aí, tá, gente? Tá certo. Eu sou Eduardo Visconti, né? O Maurício já apresentou. Acho que o Maurício, quando ele passou o folder, ele botou um pouco da descrição da minha formação. Eu vou falar um pouco porque isso vai ajudar no que eu vou falar. Como tinha que ser um currículo reduzido, foi tirado a parte prática do meu currículo, que é uma coisa muito importante, porque eu vou estar falando lá na frente. Quase que todas as pesquisas que eu fiz na minha vida, acho que todas, elas partem sempre da prática musical. Problemas que são apresentados na prática que viram vamos falar, uma pesquisa. Então, eu vou tentar desconstruir e desmistificar uma separação que existe, que na verdade ela não existe, entre prática musical e pesquisa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, eu separei aqui no começo, falando que, na verdade, qualquer prática, qualquer estudo musical é pesquisa. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, uma coisa muito importante de eu estar falando, que todas as pesquisas que eu fiz na minha vida partiram da minha experiência como músico. Todas, até hoje. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Uma coisa bem simples, todos sejam bem-vindos. Eu já tive 3 vezes em Belo Jardim, eu conheço algum de vocês. A última vez eu tive lá com o Feveribe num projeto do Funcultura, que a gente fez um workshop, foi muito interessante. Eu quero que todo mundo fique bem à vontade, depois de fazer as perguntas. Se possível, a gente dá espaço para todo mundo falar, né? Isso da gente ficar, se puder, a gente ter uma pergunta de cada um, acho que é ideal, em vez de ficar concentrado em 2 pessoas só, né? As perguntas, e se sintam à vontade para fazer as perguntas, qualquer pergunta que vocês tiverem em torno do assunto, né? O assunto ele é muito amplo, né? Da prática, ele envolve a questão da prática musical e essa barreira que eu vou tentar colocar aqui, que ela não existe entre a prática musical e a pesquisa, principalmente acadêmica. Primeira coisa, qual que é a diferença, para que serve a universidade e para que serve curso de música? E o que é um curso de música no nível superior, diferente do ensino técnico? Olha que interessante, a gente está falando de Belo Jardim, que foi criada como uma escola técnica, mas que hoje tem vários cursos superiores, né? A princípio, na área de música, o curso técnico ele serve para você aprender uma função técnica, tocar um instrumento, né, cantar, habilidades, vai desenvolver habilidades técnicas. Tá, e qual a diferença com a universidade? A universidade, a gente vai pensar, além da gente ter as habilidades técnicas, a gente vai começar a pensar e refletir, porque a gente vai gerar conhecimento a partir da reflexão dessa técnica, né? Então, uma das funções de um curso superior, ela é a gente pensar sobre o que a gente toca. Se a gente ficar reproduzindo só método de estudar instrumento, repertório, tal, se a gente faz exclusivamente isso num curso superior, a gente está no lugar errado, porque isso seria num curso técnico. É óbvio que isso faz parte do estudo na universidade, aliás, é a base, mas isso vai muito além disso. Por quê? Porque a gente vai refletir sobre isso e vai gerar conhecimento para outras pessoas sobre isso, né? Então, eu acho que isso é uma diferença que não é tão importante e falada,
mas ela é fundamental para a gente entender o que eu vou falar aqui, que não existe separação entre pesquisa e a gente fazer coisas práticas, porque a pesquisa, ela normalmente, ela vem de um exercício prático do nosso estudo musical. Para vocês saberem, eu estudei, olha que coisa interessante, eu estudei em escola técnica antes de ir para a universidade. Eu estudei no Conservatório Musical de Tatuí, que é uma escola de música de São Paulo, é um conservatório importante lá, e eu fiz conservatório antes de ir para a universidade. E quando eu fui para a universidade que eu estudei na Unicamp, o curso de bacharelado em música popular, isso ficou bem evidente, as diferenças que eram o conservatório e as diferenças que era o estudo da música na universidade, né? Por essas diferenças que eu estou falando, da gente além da gente estar tocando, compondo, praticando todo dia, a gente está pensando, escrevendo e lendo sobre aumentar a nossa capacidade de reflexão sobre o que a gente está fazendo. Então, acho que essa é a primeira coisa. Por que eu estou falando que fazer pesquisa isso não é separado de estudar música? Qualquer pessoa que vai estudar uma peça musical, uma música, eu vou aprender uma música nova hoje. Aliás, eu vou falar um pouco sobre quarentena também. O que eu estou estudando na quarentena? E acho que o TCC, para quem está fazendo TCC, pode plenamente ser adaptado, né, num horário. Primeira coisa que a gente precisa ter na quarentena, que é muito difícil, e eu posso falar por meu exemplo, que eu estou produzindo bem menos do que eu produzo normalmente, é a gente organizar um horário. Né? Então, os que estão fazendo o TCC, ter um horário, por exemplo, todo dia, das 10 às 11 da manhã, eu vou me dedicar, começa com 1 hora, ninguém vai começar com 3 horas que não vai conseguir cumprir. Eu vou me dedicar ao meu TCC. Mas voltando lá a essa questão, eu acabei invadindo o que eu estava falando, da organização do horário, porque para uma organização do TCC ela é fundamental. Então, vamos lá, eu vou usar o meu exemplo. Eu estou estudando, agora na quarentena, eu estou estudando uma coisa que faz 20 anos que eu não estudava. O que é? Eu estou estudando violão clássico, as peças de Bach para violão clássico. Então, como que eu vou fazer? Eu fui, para alguns, a maioria não sabe, eu fui aluno do Henrique Pinto, que foi um grande professor de violão clássico. E eu sou da área de música popular. Eu aproveitei a quarentena, que há muito tempo não tocava isso, então eu vou tocar isso. A primeira coisa que eu peguei os discos e gravações de músicos tocando bar no violão, para tentar, faz muito tempo que eu não estou com essa linguagem, para tentar lembrar a sonoridade, um pouco da linguagem. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pesquisa. À medida que eu vou no YouTube, coloco lá bar, violão. Bar, transcrição, violão. Né? Eu estou fazendo o quê? Pesquisa. Paralelamente a isso, eu estou estudando um livro novo que foi lançado de playback de frevo, que o Spock lançou e eu consegui comprar no Carnaval. É a mesma coisa. Eu vou lá, coloco, vejo gravações de improvisação de frevo no YouTube. Dou uma sacada. Separo algumas coisas para eu transcrever, e daí vou praticar com o playback. Então, o que eu estou fazendo, basicamente? A partir de um movimento prático que eu estou fazendo na quarentena, tentando organizar meus estudos de música na quarentena, eu estou tentando entender, através de pesquisa, separando o material e tentando pegar duas coisas fundamentais numa pesquisa, que é você saber separar a informação e você saber qualificar a informação. Por exemplo, eu estou estudando os dois exemplos bem diferentes, né? Um violão clássico, tem algumas referências de violão clássico que gravaram a música de Bach no violão. Eu vou primeiro ouvir essas pessoas. Eu estou estudando playback de frevo. Quem que eu vou ouvir improvisando? Os caras que tocam com Spock. Por quê? Porque são as grandes referências de frevo. Então, o que eu estou falando? A gente tem que saber, e é uma tarefa de pesquisa na área de música, em qualquer área, as referências que a gente vai ter para fazer nosso trabalho, né? Então, as referências, no caso, eu dei um exemplo bem prático de música, eu tenho um tema, a primeira coisa que eu tenho naquele tema, eu ir atrás das principais referências que escreveram ou tocaram sobre aquele tema. Isso é básico. Por quê? Porque senão eu acho que eu estou inventando a roda
na verdade, já foi escrito 30 trabalhos sobre aquilo lá, inclusive teses de doutorado, dissertações de mestrado, entendeu? E eu estou achando que eu estou inventando uma coisa nova e eu não estou. Não que a gente tenha numa pesquisa de TCC, tenha que inventar uma coisa nova. A gente não tem essa obrigatoriedade, né? Mas é importante a gente saber o que já foi escrito, ou gravado, ou falado sobre aquele assunto. Isso é fundamental para a gente não achar que está inventando, descobrindo o Brasil. Então, acho que isso é uma coisa básica, mas ela é importante, né? E ampliando isso é a grande questão da ciência. Por quê? Eu estou trabalhando racionalmente. Se eu começo a achar que eu vou pesquisar, sei lá, a música dos bem-te-vis da minha janela e eu estou achando que isso vai criar um novo modo de ser no mundo, eu estou indo contra a racionalidade. Qual que é a importância da música dos bem-te-vis na minha janela perto de vários temas da área de música que talvez tenham relevâncias muito maiores e que nunca foram pesquisados? Então, eu acho que tem um problema de confusão na escolha do objeto que a gente vai estudar. Isso é uma coisa boa. Porque isso tem a ver com o nosso... Por que eu falei do bem-te-vi da minha janela? Porque é uma coisa que parece estar perto, mas é uma coisa que não tem relevância nenhuma. Tem relevância para quem? Para mim, que acho bonito. Mas quem vai querer ler sobre isso? Que tipo de conhecimento que eu vou estar gerando para quem? Né? Então, é uma coisa para a gente se pensar. Porque existe às vezes, até uma tendência do professor querer que o aluno pesquise uma coisa, mas às vezes até o professor pode não ter essa dimensão da importância do objeto. E daí eu já vou falar um segundo ponto, para ser mais breve, porque eu quero ouvir as perguntas de você, para ser uma conversa, isso. Uma coisa que eles pediram para mim, Maurício e César, existem responsabilidades no processo de orientação do aluno, mas existem responsabilidades do orientador também. Qualquer processo de orientação de TCC, mestrado, doutorado, qualquer um em curso superior, vocês têm que saber que ele pode, se não está dando certo, a melhor coisa a se fazer é acabar com esse processo e começar com outro professor. Isso é uma coisa fundamental, porque às vezes os alunos se sentem intimidados, e eu entendo isso porque eu fui aluno. Então, eu acho que isso é uma coisa normal de ter professores e alunos que numa hora não estão dando certo, ou o método do aluno... Perdão, rapidinho, Edu. A gente tem menos de um minuto, a gente vai ser desconectado. Eu vou pedir para vocês mais ou menos uns 5 minutinhos, que eu estou gravando essa live, e é o tempo mais ou menos de converter o vídeo, entendeu? É um tempo para cada um tomar uma aguinha. Em 5 minutinhos a gente se reconecta aqui, beleza, gente? Só pedir... eu estou vendo aqui o remaining meeting time aqui, né? 1 minuto e meio, estou vendo. Tá, joia, gente. Então, só para avisar que está fechando. Eu vou parar nesse assunto. Qualquer curso superior, você pode, isso está previsto em qualquer regimento, de renovar a sua orientação. Porque o que é? A orientação ela é uma parceria do orientador com o aluno, e a mesma coisa. Tanto o orientador quanto o aluno têm responsabilidades. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. E, às vezes, por mais variados motivos, tem um processo de orientações que parece que vai dar certo, mas ele não acontece. Então, em tempo hábil, não deixar isso estourar lá na frente, já no começo, tomar as medidas para fazer pedir a troca do orientador, ou o orientador também pode pedir a troca do aluno, entende? Isso é uma coisa que é relativamente comum, né? Tanto em graduação quanto em pós-graduação nos departamentos, né? E faz parte da pesquisa. Precisa ter uma certa afinidade entre o professor e o aluno para isso acontecer, tá certo? Eu vou falar, né? Eu já estou esperando 1 minuto acabar, porque vai cair isso aqui, mas eu vou voltar falando de algumas experiências de TCC que eu orientei na UFPE sobre alguns alunos, porque essa piada tem mais a cara do César, mas fui eu que falei. Nossa, foi tão bem que eu perdi a tua fala, desculpa, velho. Não. Beijo nos dois. Mas tá entendendo, assim, eu acho importante que você tá.
Eu falei no começo, no meu texto introdutório, que a gente, quando pesquisa uma música, a gente já está fazendo pesquisa, mas eu acho que vale, importante eu afirmar que isso seria a porta de entrada para a pesquisa, né? Eu acho Para que drogas mais pesadas, né? para dores de cabeças mais pesadas, né? Vamos falar assim, né? É, eu acho que é a questão do método científico, né? A gente faz, é possível fazer a pesquisa, e a gente faz quando a gente sistematiza conhecimento, dessa forma, tirando uma coisa, procurando outra, selecionando, mas a gente vai organizar isso e dar uma liga com uma teoria ou com método na pesquisa acadêmica. Por exemplo, eu não preciso de grandes teorias, que nem naquele primeiro exemplo que eu estava dando, de fazer uma pesquisa de ver como que tal música está sendo tocada, tal. Eu não preciso de grandes teorias para isso. Eu posso até conhecer, mas eu não preciso dela. Porque é esse tipo de pesquisa, vamos falar assim, mais de ciência, como que o César colocou, o Sérgio, que é importante, Somos todos seria uma porta, um princípio, um começo. Se eu quiser levar isso para um outro patamar de aprofundamento, inclusive, daí eu tenho que ter um método, eu tenho que ter a base teórica para criar uma coisa mais consistente nesse sentido. E sair de mim também. Sair de mim, assim, eu vou gerar conhecimento para os outros. Então tem que ser uma coisa mais aprofundada. Desculpa, é só que estou falando isso porque eu acho que é para a gente fazer valer esse lugar da educação superior, entendeu? Claro, é importante. Isso eu acho fundamental a gente marcar isso. A gente precisa fazer valer ensino superior, educação superior. Senão parece que é desnecessário o curso de música parece, nível exato, superior. parece E não que é igual. Ele é mais importante do que o técnico. Porque ele faz repensar as coisas técnicas. Maravilha. Eu não sei se mais importante, mas enfim, vamos embora. Vamos para o próximo. Vamos mais na frente. Gente, Edson tinha pedido a vez e Edson teve que sair da reunião por conta de alguma bronca lá que ele teve que resolver na casa dele. E aí eu vou passar então para Leonardo Peregrini, tá joia? Léo, depois de Léo tem aqui Galaxy J6, que eu não me lembro quem é. Depois coloca o nome aqui, tá joia? Tá. Léo, sabe abrir teu microfone aí, Léo? Leonardo é professor lá do Departamento de Música, professor de saxofone. Já descobri. Para quem não conhece. Maravilha. Olá. Certinho, Léo. Estão me ouvindo aí? Sim. Perfeito. Beleza. Sim. Na verdade, era só para olá todo o Maurício, Sérgio, Godoy, Eduardo. Muito obrigado por estar nesse trabalho, Antônio Barreto. Era só, na verdade, para complementar um pouco o Luiz Sabino e uma outra pessoa que fez uma pergunta, talvez tenha sido o João, na verdade são duas coisas. Uma é essa discussão sobre o conceito de pesquisa. A pesquisa acadêmica, desculpa a minha posição, eu sou um pouco mais pragmático, as pessoas que me conhecem já sabem isso daí. A pesquisa acadêmica pressupõe produção de conhecimento e validação pela comunidade acadêmica. Então por isso que existe provas, bancas e documentos, métodos consolidados, existe uma perspectiva, inclusive, conservadora em determinada perspectiva, uma perspectiva conservadora, de certa forma. Ela se renova, mas ela se renova sempre a partir dos mesmos paradigmas e dos mesmos dogmas. Então, que é completamente diferente da produção da pesquisa que seja de outro nível e principalmente de cunho individual. Mas a pesquisa acadêmica, ela tem certas normas, ela tem certas leis, ela tem certos rituais comunitários que são respeitados e isso passa por esses rituais, inclusive para ter as devidas validações. Nada mais, muito mais do que isso. E lógico, existe para isso precisa ter produção de conhecimento. Agora, o que me preocupou um pouco na pergunta dos outros dois rapazes, que eu não lembro, eu acho que foi o Luiz, se não me engano, né? Foi o Luiz. Juscelio também. Foi o Juscelio e foi o Luiz. Não sei se o Juscelio está ainda aí. Existe uma ansiedade produtiva muito grande nas primeiras formações. Eu também passei por ela. Se eu sou exemplo alguma coisa, minha iniciação científica foi completamente diferente da minha graduação,
que foi completamente diferente do meu mestrado, foi completamente diferente do meu doutorado, sabe? São temas que é completamente diferente do instrumento que eu escolho. Só o mestrado se aproxima um pouco da matéria do instrumento que eu escolhi. Na iniciação científica, eu trabalhei com filósofos contemporâneos, filósofos pós-modernos franceses. Na graduação, o TCC foi sobre educação musical no ensino superior. No mestrado, foi processo criativo que envolvia quarteto de saxofone. Aí toquei um pouco as minhas intenções como músico e tal. E no doutorado foi sobre conceitos comunitários na área de etnomusicologia, sabe? Foi trabalhar com outros conceitos, com outras coisas, foi na área de sociologia da música e antropologia da música. Então, não se preocupem com essa ansiedade. As coisas mudam, os orientadores mudam, os tempos mudam, as coisas envelhecem bem, outras nem tanto. Então, mantenha um pouco menos ansiedade, que dá tempo de se produzir muita coisa, dá tempo de se fazer muita coisa. A gente vai mudando muito de ideia conforme passa o tempo. Eu conheço o trabalho do Godoy, do Eduardo e do Berton, praticamente na época que eu estava fazendo o mestrado, sabe? Eles me nortearam em muita coisa durante o mestrado. E mesmo assim, a gente acabou tomando caminhos completamente diferentes no doutorado, sabe? E nem por isso não foi de grande influência na minha vida acadêmica. Então é isso. Maravilha. Léo, muito Maurício, obrigado, Léo. Imagina. Maurício, desculpa aí tá falando aqui. Eu sei que tem uma pessoa para perguntar ainda. Deve ter alguma pessoa para perguntar agora, né? Eu só queria comentar uma coisa. Sabe o que acontece? Não, é comentar mesmo, não é nem perguntar. Você chega no curso já com sabe, pelo menos aconteceu comigo. Acho que é mais um desabafo também. Você chega no curso, sabe, eu entrei com muitas lacunas e eu tenho preenchido muitas, mas tem algumas que ainda estão em aberto. E uma delas é a lacuna dessa coisa de escrever, né? Essa coisa de abrir a mente mais para pesquisa. E você já entra no curso. Eu cheguei no primeiro período do curso, eu já cheguei com aquela coisa. Você já tem que pensar no seu TCC. Sabe? Eu já cheguei com essa conversa, a turma já estava com essa conversa, assim, a turma é um ambiente, não digo a turma, minha turma, estou falando do ambiente, né, como estava. Essa coisa de, não, você já tem que pensar no seu TCC, você chegou agora, mas quanto mais rápido você pensar nisso agora, quanto mais rápido você pensar, melhor, entende? Então, eu com aquelas minhas lacunas abertas, eu com aquela minha cabeça, né, de garotão ainda, pensando, meu Deus, e agora? E aí? Sabe? Aí Porque fica aquela... cria um pânico, né? Termina o Aí pessoal fica criando aquela coisa, pânico. aí você fica tentando saber, pô, o que é que eu vou fazer? E você começa a pensar, o que é que eu vou fazer? O que é melhor para mim? É que eu pegue eu termine esse trabalho de graduação e eu já emende com o mestrado? Será que essa graduação é o trabalho da minha vida? Será que eu tenho que, sabe? Aí fica aquela loucura na cabeça e você fica querendo saber colocar as coisas no lugar, entende? E agora, depois de um tempo, depois de também ouvir vocês falando, já muita coisa já está se tranquilizando. Aí, assim, Já por começa a isso que eu clarear, né, perguntei. Luiz? E acontece essa ansiedade, acontece, Não, sabe? é normal essa ansiedade, e todo mundo tem lacunas. Depois que estuda, que faz qualquer processo de pesquisa, mestrado, doutorado, todo mundo tem lacunas. Não existe pessoa que não tem lacunas. Eu acho que quando você começa a estudar, você descobre o quanto você não sabe das coisas. Exato, o processo foi Exatamente. Com todo Vai mundo. ser sempre. Traz quem tem a cabeça no lugar, sabe? Quanto mais você estuda, menos você sabe do mundo, porque o mundo Por quê? Porque o mundo se abre muito mais, se amplia. E um dos objetivos da etapa do curso superior é esse, ampliar a visão ao norte né, do mundo. Eu acho normal, pertinente de ficar ansioso e esse tipo de coisa, mas eu acho que é uma questão de organização, Luiz. Talvez se você souber filtrar que tua dúvida, com certeza são de outros alunos, saber que essa ansiedade para fazer o TCC, vamos mudar essa pergunta, tem que fazer o TCC, como que eu vou me organizar a longo prazo para fazer esse TCC? Vamos começar a mudar essas perguntas. Como que eu vou me organizar a longo prazo? O que eu vou fazer nesse semestre que pode contribuir para o meu TCC? Vou ler esse livro? Ótimo. Eu vou ler um livro que já pode me ajudar em alguma coisa. Inclusive, no final da conversa, eu vou sugerir um livro aqui, tá?
Maravilha. Entendi, Gente, eu tá vou seguir tranquilo. aqui. Osman tem mais uma pergunta aqui para fazer. Queria deixar aqui, avisar, gente, que a gente não vai poder se estender tanto na conversa. Tá. Então, se algumas Não, outras tudo bem. pessoas têm alguma pergunta, eu acho que, de repente, o momento é de começar a colocar agora para poder a gente começar a cadenciar um desfecho aí na conversa, tá joia? Tá. Então, Osman, mete bronco, Osman. Deixa eu só fazer uma colocação. Amanhã eu vou fazer também, a gente pode voltar a falar disso. Saca? Mas no YouTube, depois César entra em contato com o César que ele vai passar aí aonde vai ser. Isso aí. É isso. Vai lá, Osman. Opa, na verdade não é nenhuma pergunta, eu tenho um comentário pegando o link que Godoy falou aí, que é uma coisa que é muito comum, somente para alunos de graduação que estão passando para a parte da pesquisa, que é entender essa transição entre o senso comum e o mundo acadêmico, né? A gente vê, eu já presenciei de perto assim uns conflitos nisso. Um cara muito experiente, que às vezes os cursos de graduação recebem músicos muito experientes, né? O cara que tocou a vida inteira e de repente voltou para a academia ou iniciou uma vida acadêmica e o cara sabe de tudo, assim, né? No palco ele destrói, né? Assim, ele sabe todas as progressões do mundo, assim, as combinações todas e tudo mais. Eu sei que se eu pegar um acorde maior, botar um baixo, uma sexta baixa, eu tenho um tal acorde e coisa e tal. E aí, botar o baixo numa sexta menor, isso dá o quê? Dá um acorde aumentado, né? E aí, sétima maior. E aí, ele sabe essas coisas todas. Mas, aí quando ele vai escrever um trabalho acadêmico, ele vai querer colocar ali... Eu sei que isso aqui também não... É interessante que ele entenda que, independente dele saber, ele tem que procurar alguém que já falou disso aí, que vai fundamentar tudo aquilo ali que ele está... Não, eu sei disso, é um senso comum, mas fulano de tal, que é isso, ele já está falando disso aqui em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Então, às vezes, é uma dificuldade grande que eu também vivi um pouco disso, e vendo trabalhos também, conversando com as pessoas, vejo que isso é uma coisa de muita atenção, né? O senso comum, ele é importante, aí pegar a fala de Eduardo. Tocar está relacionado à prática de pesquisa, mas existe também uma observação nesse sentido de você entender que, por mais que você seja prático no instrumento, você tem que estar sempre fundamentando aquilo ali para a pesquisa. Não basta você dizer que eu sei que isso vai dar tal coisa, né? Você tem que tentar embasar aquilo ali. Ou seja, é aquela coisa de você atravessar a pista. É claro que a gente vai atravessar uma pista, a gente vai calcular o carro que vem ali, coisa e tal. Ninguém vai estar parando para fazer um cálculo de física na hora que vai atravessar a BR, né? Mas assim, mas é importante que entenda-se que aquilo ali tem todo um motivo, né, de acontecer, né? A velocidade do carro tá vindo. Posso tentar responder rapidinho? Eu acho que essa, como o Léo acabou de falar, essa é uma preocupação do orientador, não sua enquanto orientando. Entende? Isso, inclusive, no TCC. O que o Luiz trouxe de novo, o que eu tenho que pesquisar, etc, etc. Por isso que existem as linhas de pesquisa. Se eu não sei o que pesquisar, já tem uma linha lá que vai me direcionar. E o resultado dessa pesquisa não é o mais importante. É sim o processo que você passou de aprender a metodologia, de buscar o recorte, o campo, etc, etc. Isso é muito mais importante do que o resultado final dessa pesquisa. Óbvio que se o resultado final dessa pesquisa for coerente com uma área que você quer seguir, beleza? Se ela não for, como o do Léo não foi, vai para outro canto. Entende? Esse não cálculo, somos nós que decidimos isso. Esse cálculo que... Desculpe. Fala, César. É isso. Essa preocupação eu acho que é do orientador e não do orientando. Esse cálculo que a gente importa de outras áreas, eu estou fazendo isso para alcançar isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o mundo é muito mais complexo e muito mais imprevisível o vídeo que a gente está passando aqui. Eu tenho que fazer isso, que deve alcançar isso. Então, eu acho que tem essa questão. Eu vou aproveitar que eu estou falando aqui, antes que eu esqueça, eu vou recomendar na época de quarentena para os alunos que estão fazendo TCC, esse livro aqui, ó, que é Truques da Escrita, do Howard Becker. Depois eu passo para o Maurício, eu tenho em PDF. O que é? Uma leitura super agradável sobre problemas para você escrever.
Só que você dá risada porque é muito bem-humorado, então ele tem algumas técnicas. Como que você vai escrever? O que é reescrever? É uma coisa básica, mas é um texto muito bem-humorado e fácil de ler. E é interessante que esse autor, ele é músico, ele foi pianista de jazz e ele é sociólogo também. E fez várias outras pesquisas, quem quiser procurar, mas ele se preocupa em escrever textos para como que vai facilitar a nossa capacidade de produção textual, que é um grande problema, eu acho, uma pedra na questão no TCC de música, para os músicos, claro. Maravilha. Então, acho que não tem mais ninguém aqui com nenhuma pergunta. Eu queria, então, gente, começar então aqui. Eu não sei se César quer fazer novamente a divulgação aí da live amanhã. Faz a propaganda aí, por favor. Quero, mas eu queria falar uma coisinha que tem a ver com isso só para somar. Eu acho que cada um vai achar o seu método de escrita, saca? Como a gente fez, né, eu e Edu, a gente fez a bacharelado e na época não tinha TCC. Quando eu cheguei no mestrado, meu orientador pegava, lia dois parágrafos e falava assim: você não sabe escrever, volte para o texto bom. Aí eu fui para o site do UOL na época, que era redação online, enquanto eu estava fazendo mestrado. E fui lá que eu fui treinar minha redação, porque eu nunca tinha sido cobrado sobre isso. E o Marquito, que foi meu orientador, ele me deu algumas sugestões que funcionaram muito. Pelo menos as tentativas. Por exemplo, eu falava: grava o que você quer falar. Ou escreva à mão, porque o problema às vezes é da digitação. A gente tende a querer escrever formal, né? O que o Edu falou no começo, a gente vai escrever, reescrever, reescrever. A gente tem a tendência de querer escrever aquela página já está pronta. E não é isso, né? Uma coisa que me ajudou muito foi escrever à mão. Eu faço slides, cada capítulo é um slide. Tenho trabalhado assim. Eu aprendi a fazer mapa mental. É uma coisa mais visual, que você consegue começar aquele assunto de qualquer lado. Enfim, eu acho que essa técnica de escrita ela vai ser individual, mas você só vai saber qual é a sua quando você testar todas, né? Todas que vierem. Eu acho que essa literatura que o professor está trazendo é ótima. Luiz, acho que mostrou um livro aí também, que eu não sei qual é. Qual é, Luiz? Enfim, de escrita para TCC. Como chama? Dá um áudio para o Luiz lá. Para compartilhar. Tá. Maurício, dá um áudio para Luiz. Abre o áudio do Luiz para ele falar o nome desse livro aí. Aqui. E aí, alô, tá me ouvindo? Oi, qual é, Luiz? Introdução à metodologia de pesquisa, um guia para iniciantes. Aí, o autor é Maravilha. Flick. Depois tu manda pra gente para compartilhar. É do IF, inclusive. Ele está te ajudando esse livro, Luiz? Ou está atrapalhando mais? Na verdade, eu ainda vou começar. Ainda não comecei tá bom. Depois você me conta. Vou dar uma... Mas eu entendi, assim, essa questão aí que tu falou sobre... pessoal, sabe? É muito pessoal essa coisa da escrita. Você vai se descobrindo, é verdade. Maravilha. Pronto, gente, uma coisa importante, não existe escrita boa sem muita leitura. Achar que vai nascer com talento é a mesma coisa que quem acha que nasceu com talento de música e não vai estudar, nunca toca o instrumento. É a mesma coisa. É muita leitura e muito exercício de escrever. É interessante que parece com a improvisação, parece com tirar frases, sabe? Essa coisa. Você não vai improvisar se você não tiver nada dentro. Sabe? Maravilha. Amanhã tem a minha live. Amanhã tem live no YouTube e a gente vai divulgar aí. Eu vou passar para todo mundo, porque eu fiz errado. Eu coloquei o cartaz e não coloquei o link para... Coloquei o link, mas não dava para copiar. Eu vou mandar para todo mundo de novo. Ali eu queria fazer o contrário do que a gente está fazendo aqui, no sentido de deixar aberto para as questões que vierem. Não focar no TCC ou etc. Pode falar o que quiser. Onde é que vai ser o horário, César? Vai ser 5 horas no YouTube, no meu canal. Maravilha. Vai ser um vale tudo, Berton. De frevo vale a...
Se eu souber responder, senão eu chamo os universitários. Eu não vou saber responder. A ideia é exatamente isso, a gente trocar ideia. Não tem não tem hierarquia, né? Todo mundo músico, tudo colega. De repente a tua questão é a minha questão também, então vamos ver se o que a gente espreme e vê o que sai. É isso. Maravilha. Edu, tu quer fazer algum encerramento? O César também quer fazer, de repente, algum agradecimento? Não, eu queria agradecer vocês do IF. Eu acho que o César e Maurício são dois grandes professores do IF. É importante, esse curso de música no Belo Jardim ele tem uma importância enorme para o Pernambuco e para o Brasil, né? E para vocês se dedicarem, e a universidade, vocês estão vendo agora, nesses momentos atuais, como a universidade é importante, né? O que vai salvar a gente, o que vai salvar a vida vai ser o trabalho da unidade feita na universidade pública, né? Então, e agradecer a todos, acho que todos os alunos, é importantíssimo desmistificar, desconstruir esse bloqueio que tem entre questões de pesquisa, de TCC e academia, né? Tentar fazer isso de uma maneira prazerosa, né? Mas embora tem que ser disciplinada também. Eu acho que eu não tenho mais grandes coisas. Uma última coisa. Eu fiz a minha primeira fala foi uma técnica. Eu falei um assunto de uma maneira para quem eu ia falar. Eu dirigi para os alunos de Belo Jardim que eu conheço um pouco. Para quem a gente vai falar é importante. É igual para quem a gente vai escrever o TCC. Nesse livro do Howard Becker, ele fala muito isso. Para quem que eu estou escrevendo? O cara que é conhecedor de música. Então, para quem a gente vai falar, para quem a gente vai escrever, são polos assim de norte para a gente começar a fazer as coisas. Tá? E obrigado, boa noite, foi ótimo acho que a conversa. E agradeço o Maurício e César pelo convite, claro. E meus colegas, Barreto, Léo, Godoy, e todos os alunos. Meus alunos também estão aí, alguns, Guga e David. Tá? Maravilha. César, quer fazer algum encerramento? Quer fazer algum agradecimento? Não, eu quero agradecer a você. Tem uma prática, né, lá no Instituto que foi mudada quando você chegou e está acontecendo agora, de novo. Acho que isso que está acontecendo aqui é muito importante. Como eu falei no início, acho que a gente vai aprender. Esse distanciamento que a pandemia está trazendo vai ensinar já está ensinando muita coisa para a gente. Então, eu acho que é importantíssimo isso que você está fazendo. Amanhã também vou fazer. E eu acho que o que eu acho que tem que estar na cabeça do aluno é que ele não tenha que ter medo de errar. E inclusive no artista, porque senão a gente não seria artista. Então, assim, não tenha medo de errar. Agora, não dá para ser... Eu não tô indicando a ninguém isso, estou falando como geral. Músico preguiçoso não funciona. Pesquisador preguiçoso não funciona. Não cabe. É um fazer que não cabe. Então, a gente vai errar, faz parte na pesquisa errar e refazer. Errar e refazer. Tal qual a pesquisa técnica do instrumento, tocar, errar e refazer, etc. Então, assim, como o Edu falou, tentar transformar isso como prazer é não criar expectativa para que, eu vou entregar mês que vem e vai estar pronto. Não, eu vou entregar mês que vem e o processo só vai acabar depois daqueles 30 dias que você tem depois da banca. Ali é que acaba seu processo. Enquanto você não fez isso, você está em processo de construção de conhecimento, você e teu orientador. Né? Então, acho que a gente não... O errar faz parte para você seguir um outro caminho. Né? E a gente, essa coisa de tentativa e erro, para a gente na academia, dentro desse protocolo que todo mundo falou, mas saber que não tem receita de bolo pronta, não tem um único pensamento pronto, às vezes eles são muito coerentes, são muito coincidentes, outros não, etc. Aqui hoje tem os caras que eu mais respeito aqui. Léo, Godoy acabaram de vir de um doutorado pesadíssimo, como eu falei, Edu. Não é à toa que a gente está querendo construir essa rede, porque eu acho
que ela necessita de alunos, ela necessita de orientandos para fazer isso. E vocês têm que vir junto. Eu acho que os alunos precisam tirar o medo de errar, saca? E chegar junto. Meu, eu quero pesquisar tal coisa, eu quero pesquisar tal coisa, etc. O que você acha disso? Alguns fazem isso muito bacana, outros ficam nem sei o que eles querem fazer da vida, saca? Eu acho que a pergunta é a primeira. Enfim, finalizando é isso. Eu acho que façam perguntas. É a primeira questão para ser um pesquisador. É isso. Eu não sei, o Sérgio estava aqui no cantinho, o Sérgio Godoy também que está aí, que eu não agradeço. Ah, Godoy. Não, mas eu falei do Godoy. Não, eu não sei se eu falei. Depois ele fica chateado comigo. Ah, ele tem dessas coisas. Pronto, gente, então eu queria aqui fazer uma fala final, né? E eu gostaria de agradecer a todos os alunos que dispuseram aí um tempo, né? Queria ressaltar a importância dessa conversa e eu queria já começar a provocar todo mundo aí para que a gente possa fazer outras conversas sobre isso, porque é uma coisa que eu sinto por mim. A minha graduação teve uma lacuna muito grande e eu só vim realmente isso na minha graduação. Eu nunca tive uma conversa como essa que eu estou tendo agora. Não existia na minha época, não tinha. Então, eu carreguei essa lacuna por um bom tempo e eu vim começar a entender essa linha de pesquisa quando eu cheguei na especialização. Então, assim, essa conversa aqui, eu quero que vocês entendam que serviu muito para mim. Entendeu? Eu aprendi muito com vocês e eu queria que a gente pudesse, de alguma forma, tentar criar esse hábito de conversar sobre isso. E quero dizer que, assim, me encanta perceber que existem vários olhares diferentes e que vocês pensam diferentes, e eu acho que isso é genial. Eu acho que seria horrível a conversa da gente se vocês pensassem todos iguais, né? A gente não ia chegar em lugar nenhum. E é muito legal que vocês pensem diferentes e que tenham um respeito, né? Que a gente percebe que tem essa coisa do respeito de um pelo trabalho que o outro exerce. Isso é uma coisa muito legal. Então, agradecer a todos os alunos, agradecer a todos os professores que estão aqui. Fazer também um convite para vocês. Inicialmente, a gente fez esse projeto aqui para atender o pessoal lá de Belo Jardim, até porque essa quarentena a gente sabe que não está sendo fácil realmente para ninguém. A gente tem limitações nesse aplicativo, essa limitação de tempo, limitação de quantidade de pessoas. Eu adoraria agora ter bala na agulha para poder comprar uma versão premium lá, que a gente tem acesso a 300 pessoas e a gente poder, de repente, fazer eventos desses bem abertos para todas as instituições, de repente, de música que a gente tivesse aqui. Seria um sonho. De repente, se todo mundo aí topar fazer uma vaquinha comigo, a gente expande isso aí geral, entendeu? Mas o que acontece? A gente termina fazendo essa limitação, mas eu queria muito poder expandir isso aí, a gente conversar com outras pessoas. Tem algumas outras ações dentro desse projeto que eu estou com interesse. Eu não vou anunciar ainda quem são os convidados, mas uma das pessoas é uma pessoa que é da área de produção, que ela trabalha como produtora, na verdade, artística, né? Ela trabalha com essa produção executiva de artistas e ela vai conversar com a gente como isso funciona, os editais de incentivo à cultura, como a gente, de repente, correr atrás desse tipo de coisa, que é uma coisa que muitas vezes o músico não consegue se inteirar. Então, ela vai conversar sobre isso. E uma outra pessoa que a gente vai conversar vai falar sobre a parte empreendedora, né? Sobre essa parte de você conseguir pensar, o músico pensar como empresa. A gente conseguir pensar que cada um da gente, a gente precisa dimensionar o trabalho da gente como uma empresa, saber que a gente precisa se pagar, a gente precisa saber o valor de cada coisa que a gente está fazendo. Então, vai ter outra conversa sobre isso e uma outra conversa que eu estou tentando fazer com uma pessoa que é produtor musical, já foi produtor musical de várias estrelas assim no Brasil, tem uma experiência muito grande nessa área de produção e a gente está tentando ver com ele essa coisa da agenda para poder trazer isso para aqui também. E essa pessoa conversar com a gente sobre como é a relação dele com os artistas, essa coisa de fazer arranjo, essa coisa de fazer a direção, como é que é essa experiência de fazer direção, as estratégias que ele usa, a parte psicológica que ele tem que aprender, que lidar com um artista, com um cara com muito nome, a gente sabe que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então,
tem algumas perguntas, algumas pautas que eu estou tentando fechar, e assim que eu tiver isso fechado, eu vou mandar para vocês aqui. E aí, eu já queria deixar aqui para todos os professores aqui essa extensão desse convite. Eu não tenho certeza ainda se a gente vai conseguir abrir, por exemplo, para a Universidade Federal, por conta dessa limitação do aplicativo, tá joia? Mas, a princípio, vocês já se sintam, né, à vontade para participar com a gente. Vou mandar convite para vocês. E eu acho muito legal essa coisa do bate-papo, que a gente tente fazer isso aqui de uma forma que não seja tão formal. A gente viu que algumas pessoas que interagiram com a gente, talvez, se a conversa da gente fosse, sei lá, uma mesa redonda, num clima extremamente formal, talvez algumas pessoas não se sentissem à vontade de levantar a mão para fazer alguma pergunta. Talvez achasse que a pergunta não fosse relevante o suficiente. Entendeu? Então, mais uma vez, agradecer todo mundo, e eu queria, gente, pedir a consciência de vocês para que todos fiquem em casa, porque eu acho que agora é o momento da gente mostrar que a gente tem cuidado um com o outro, né? É importante que cada um aqui se cuide para que a gente consiga fazer, né, o bem maior aí para todo mundo, tá joia? Um abraço para todo mundo, gente. Ó, queria mandar um abração. Muito obrigado para Edu, para César, Valeu. para todos os Valeu, professores Maurício. que estão aqui. Valeu, gente. Um Valeu, abração para Maurício. vocês, viu? Estou gravando aqui, depois a gente vê para disponibilizar para todo mundo, tá joia? Tá ótimo. Abraço. É um ré, é um ré. Um acorde. Parabéns, Maurício. Redobrado sustenido. Tá bom. Tchau para vocês. É o Valeu. meu mesmo. Abraço, gente. O legal é que ninguém Mizinho, sabe é o como Mizinho. desliga, tá ligado? É o Bizil. Fica aí, tá vendo?